Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que o Senhor nos fez alcançar este dia, esta manhã maravilhosa, e nós queremos glorificar ao nome do nosso Deus e exaltá-lo, pois só Ele é digno de todo louvor e de toda a gratidão. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te damos graças, meu Deus, pelo teu tão grande amor, por tua bondade, por tua fidelidade. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido de uma forma maravilhosa. Em meio ao caos, em meio a muitas dificuldades, em meio a muitas lutas, em meio aos desastres, o Senhor tem nos guardado e nos amparado. Nós louvamos ao Senhor por isto. Ó Pai, nós queremos louvar, porque a tua igreja, ó Pai, continua firme na direção do Senhor, crescendo e andando, ó Pai, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Muito obrigado, porque a tua igreja continua marchando. A tua palavra se cumpre, ó Deus, que a tua igreja a cada dia é vencedora e que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua igreja. Pai, nós entregamos cada membro, nós entregamos cada pessoa, nós entregamos cada congregado em tuas mãos e pedimos que através do teu Espírito a tua palavra nos alimente, ó Deus, nesta manhã. Nos ajuda, nos abençoa, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos ajude. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, parte B, e o versículo 13. Vamos fazer a leitura da Bíblia, a leitura da palavra do Senhor com a irmã Nayane. Leiamos. Tanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma o monte e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã treva e pisa os atos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ok, irmãos, vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala nesta manhã. O texto que nós lemos, ele fala aí, é uma advertência do Senhor ao seu povo daquela época e ao povo dele também hoje, para estarmos nos preparando para encontrar com o nosso Deus. E eu quero falar nessa manhã dizendo, ainda dá tempo. Já que nós estamos vivos, passando por todas as lutas, as dificuldades e estamos vivos e fortes no Senhor, é porque Ele está nos dando tempo, ainda dá tempo para estarmos nos preparando cada vez mais para chegarmos na presença do nosso Deus e passarmos a eternidade com Ele. A rotina do pastor de ovelhas chamado Amós mudou ao saber do juízo de Deus sobre o seu povo Israel. Houve em Amós um sentimento de responsabilidade e uma preocupação tão grande por aquele povo que imediatamente deixa o seu serviço como pastor de ovelhas e assume a missão profética. Para ele, o ser pastor de ovelhas era incomparavelmente mais cômodo. Porém, isso lhe deixaria sem paz interior, sem paz no coração. Ao saber do terrível juízo de Deus, ele entende que podia fazer algo em benefício, pelo menos de alguns, pois sabia que nem todos lhe ouviriam e obedeceriam. O importante é que ele mesmo, tendo que enfrentar uma mudança radical, se entrega a Deus para ser seu mensageiro entre os homens. Ainda temos tempo para estarmos nos preparando, para encontrar com o nosso Deus. Ainda temos tempo.
É interessante, precisamos entender quando nós achamos aqui, quando Deus está chamando a atenção do seu povo e chama a nossa atenção, a gente sempre tem um conceito geral dizendo, é por causa do pecado que tem afastado o homem de Deus, que Deus está sempre chamando a atenção do homem, dando oportunidade ao homem. É isso mesmo. Mas nós precisamos também pensar em coisas reais, coisas que estão acontecendo em nossos dias, coisas que têm nos atrapalhado em nossos dias. Precisamos pensar nessas coisas. E pensando nesse texto, e na realidade desse texto, na dura realidade, no que estava acontecendo naquele tempo, eu pensei aqui em trabalhar com os irmãos alguns inimigos sutis que têm roubado a presença de Deus em nossa vida e têm nos tirado da presença de Deus. E eu penso, em primeiro lugar, nesses inimigos sutis, eu penso na prosperidade. Algo que é tão falado, algo que é tão pregado, algo que é tão buscado por muitos. Mas a prosperidade, ela é a falsa sensação de uma vida aprovada por Deus. Porque quando a pessoa vem em uma vida próspera ou vem alcançando prosperidade, logo ela pensa que Deus está no negócio e que ela está agradando a Deus por causa disso. E a realidade daquele tempo era, tanto Judá ao sul quanto Israel ao norte, cresceram e chegaram quase à mesma proporção financeira da época de Davi e Salomão. Essa prosperidade material naquela época provocou uma corrupção social e religiosa sem precedente. Então não podemos nos enganar, a prosperidade é apenas uma falsa aparência de que tudo está bem, mas nem sempre a prosperidade significa a vida espiritual em ordem. Segundo ponto que eu quero pensar nesses pecados sutis, é uma segurança baseada no que se possui, no que possuímos. É a falsa segurança de poder tudo, de fazer tudo do seu jeito, de mandar em todos e não depender de ninguém. A riqueza por vezes tem gerado essa falsa segurança. Não é à toa que Jesus, em Lucas, no capítulo 18, versículo 24, na parte B, ele diz: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Outro ponto interessante a pensar nesses pecados sutis, a estarmos pensando, é sobre o poder fazer a sua própria justiça. E a prosperidade, a riqueza, tem feito exatamente isso na vida de muitas pessoas. A opressão contra os pobres era intensa naquele tempo. Os famintos permaneciam à míngua. A justiça se vendia a quem subornasse mais. Os agiotas exploravam suas vítimas. A religião não era negligente, mas havia sido pervertida. Então vejamos que naquele tempo estava acontecendo muitas coisas que são comuns, que nós estamos vendo em nossos dias. E todas aquelas coisas, essas coisas citadas e muitas outras, foram responsáveis por tirar aquele povo do caminho de Deus e tirar Deus da vida daquele povo. Eles já achavam que não precisavam mais de ninguém, que tudo estava bem, mas eles estavam bem longe de Deus. Esta é a realidade. Segundo ponto interessante que eu quero pensar, é baseado nesse texto, já que nós pensamos nos pecados sutis, coisas que aconteceram naquele tempo, que estão acontecendo em nossos dias, e nós precisamos ensinar a igreja a estarmos nos livrando dessas coisas, evitando essas coisas, não estarmos nos enganando com elas, e nós precisamos aprender e aplicar em nossa vida. Segundo ponto, é a indiferença com o que está acontecendo. A indiferença com o que está acontecendo. Os versículos 7 a 11 é do mesmo capítulo 4 de Amós, que lemos essa parte do capítulo, traz o relato de quantas coisas Deus estava permitindo acontecer com o povo para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. E eu quero fazer a leitura desse texto. Amós 4,
de 7 a 11, diz assim, prestemos atenção. Diz assim o Senhor Deus falando àquele povo: também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito, matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Vejamos, Deus tem feito muitas coisas em nossos dias, em nossa volta também, para nos mostrarmos, ou para nos mostrar o quanto nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Em Lucas, no capítulo 16, nos versículos 19 a 21, registra a narrativa do rico e Lázaro, onde Lázaro fora deixado ali no portão de um rico, na tentativa de que o coração daquele homem rico compadecesse da situação. Deus querendo falar ao coração daquele homem rico, Deus querendo que ele percebesse o quanto Deus queria que o seu coração se compadecesse e ele pudesse se envolver na grande obra de restauração, do ajudar aquele pobre mendigo, e ele não aconteceu isso com o coração daquele homem. Deus atualmente tem permitido acontecer muitas coisas, nos dando a oportunidade de voltarmos para Ele. Em Hebreus 3, 7 a 8, assim como o Espírito Santo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Prestemos atenção. Terceira lição que nós tiramos desse texto é exatamente o descrédito no que Deus está fazendo e falando ao seu povo. Descrédito no que Deus está falando e fazendo ao seu povo. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em Atos 4:11 diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O ser humano tem se deixado levar pela pecaminosidade do coração e tem se afastado de Deus cada vez mais. Isso foi naquele tempo do profeta Amós, isso tem acontecido hoje conosco também. Nós temos deixado o pecado dominar o nosso coração e nós não temos percebido o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo à nossa volta, e temos nos desviado cada vez mais do propósito de Deus. Uma coisa é certa, crendo ou não, o que Deus tem falado há de acontecer. O que Deus tem falado vai acontecer em minha vida, vai acontecer em tua vida, vai acontecer em nossa vida. Crendo ou não, tudo isso há de se cumprir. Ele nos chama hoje para a obediência. Ele nos chama hoje dizendo: ainda dá tempo para que você se prepare verdadeiramente para encontrar com o Senhor teu Deus. Não importa
o quanto estamos desobedientes ou longe de Deus. Ele está nos dando a oportunidade de voltarmos obediente a Ele. Não importa o quanto erramos, Ele nos perdoa, nos aceita, ainda dá tempo. O juízo de Deus é real e há de se cumprir sobre todos nós. Pensemos e permitamos que Deus trabalhe em nosso coração. Há inimigos sutis que têm minado a nossa fé. Há inimigos sutis que têm nos tirado da presença de Deus. E nós mencionamos aqui apenas alguns. Talvez o nosso coração, sem que percebamos, esteja longe de Deus. E Ele está nos dando a oportunidade, dizendo, ainda dá tempo, para que você se prepare verdadeiramente e esteja na presença de Deus. Não seja indiferente com o que está acontecendo, como foi aquele povo. Lemos aí a lista de coisas do versículo 7 ao 11, de que Deus fez e estava fazendo ao redor e com aquele povo, e eles não perceberam que era Deus tentando trabalhar, tentando chegar ao seu coração rebelde. Permita Deus trabalhar, dê crédito ao que Ele está fazendo e falando ao teu coração. Se submeta a Ele e à sua vontade. Permita que o Espírito fale ao teu coração e à tua vida como igreja do Senhor. Não são apenas os que estão lá fora que podem estar longe de Deus. Nós aqui dentro também precisamos permitir Deus trabalhar em nosso coração. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Vamos orar com o irmão Moisés. Oremos. Pai amado, Deus glorioso, exaltado seja seu nome todos os dias e todos os momentos, ó Deus. Ó Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia de vida, ó Pai. Graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Graças te damos, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor colocaste em nossas mesas. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pelos livramentos. Graças te damos, Senhor, pelas provações. Graças te damos, Senhor, por estar sempre conosco, nos ajudando no que for preciso, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelo seu grande amor que você tem por cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, que possamos estar com o intuito de procurar e saber mais da Tua Palavra, ó Deus. Que possamos nos alimentar da Tua Palavra, ó Deus. Que possamos buscar em Ti, ó Deus. Que possamos buscar cada dia mais e mais na Tua Palavra, ó Deus. Ó Pai, que possamos viver para a honra e glória do Teu nome, da Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que possamos glorificar e exaltar o Seu nome em todos os momentos, Senhor. Que possamos louvar a Ti, Senhor, a todos os momentos. Ó Pai, que a nossa alicerce possa estar erguida em Ti, ó Deus. Ó Pai, nos ajude, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas em Ti conseguimos, ó Deus, que o Senhor é maior e poderoso do que tudo e todos na terra, ó Deus. Ó Pai, nos ajude, Senhor, nos dê consolo, nos dê amor, nos dê carinho, ó Deus. Ó Pai, com tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus possa continuar falando ao teu coração, que Ele tenha acesso à tua vida, que Ele venha nos dirigir, que Ele venha nos abençoar nesse domingo maravilhoso. É a nossa oração, que Ele nos ajude.